A hora que a gente fizer a mobilização desse saco peritoneal, a gente vai cair no retroperitônio. E como é que eu sei que eu estou no retroperitônio? Eu vou procurar ali por duas estruturas anatômicas. Eu vou procurar ou pelo músculo psoas, que ele está mais lateral. Então, se eu enxergar por primeiro o músculo psoas, eu já sei que eu estou um pouco mais lateral do que eu deveria. Então, eu tenho que procurar medializar mais. Ou eu vou cair em cima dos vasos ilíacos. E o nosso ponto de partida para a chegada no promontório são os vasos ilíacos. Por quê? Justamente porque a confluência dos vasos, ela vai nos levar para a linha média, que é aonde está a coluna e, consequentemente, o promontório. Então, como na parede anterior desses vasos não sai nenhum ramo vascular, a gente pode fazer uma dissecção romba ali e cranialmente a gente vai mobilizando a gordura e o restinho das estruturas que estão ali na frente para a gente chegar na linha média e, consequentemente, na coluna. Como é que eu sei que eu vou, nesse momento, eu cheguei no promontório ou estou perto do promontório? Então, pela palpação, a gente consegue sentir exatamente o declínio da vértebra do L5 para o S1. Ali tem visivelmente, às vezes, né, ou se não a palpação com a própria mão ou com algum instrumento, tipo uma gaze montada, você vai notar aquela depressão da vértebra L5 para S1. Esse é um dos indícios que vão te sinalizar que você está no lugar certo. Quais são outras referências anatômicas que a gente pode usar nesse momento para nos dizer se a gente está no caminho certo? Uma das referências, uma das estruturas que passa por ali nessa altura é o ureter. Então o ureter está deixando de ser lateral aqui da saída dos rins e está se tornando mais medial para chegar na bexiga. E também os vasos sacrais medianos. Então a artéria e a veia sacral mediana, elas saem normalmente ali dos vasos ilíacos esquerdos ou da confluência deles, e ela passa exatamente na frente do disco de L5-S1. Então essa é uma boa referência para nos mostrar que a gente deve estar no lugar certo. Mas como é que a gente vai confirmar se a gente está no lugar certo ou não? A gente vai precisar da radioscopia para nos auxiliar. Então, nesse momento, a gente vai procurar atingir uma altura o mais cranial possível para a gente fazer uma marcação radioscópica e o raio-x vai nos auxiliar nesse momento para confirmar ou não se a gente está no nível certo. Como vocês podem ver nessa ilustração aqui do meu lado, aqui a gente tem a relação anatômica do ureter com os vasos ilíacos e também dos vasos espermáticos que vão nutrir o testículo e não está demonstrado aqui, mas na mulher a gente teria o ligamento redondo, que também são estruturas que a gente vai se deparar lá no retroperitônio e que são sinais de que a gente está no caminho certo. Chegamos lá na coluna, né? Nós vamos ter o ligamento longitudinal anterior, passando na frente dos discos intervertebrais e das vértebras. Nós vamos ter os vasos ilíacos ou, mais para cima, a aorta e a veia cava. E quais são as estruturas anatômicas aqui que a gente tem que se preocupar bastante? Nós vamos ter o plexo simpático, que ele percorre esse trajeto em toda a lateral da coluna, dos dois lados, e essa estrutura é uma estrutura muito sensível e que nem sempre ela é muito visível. Então, a gente tem que saber que na parede lateral da vértebra a gente tem essas estruturas para a gente manipular com muito cuidado e evitar qualquer tipo de traumatismo ali, porque isso daí pode gerar uma consequência para o paciente no pós-operatório. Às vezes, o simples apoio de um afastador ali na parede lateral da coluna pode ser o suficiente para causar uma isquemia transitória nessas estruturas, até mesmo no ureter. Existe relato de lesões de ureter por isquemia exatamente nesse momento, quando o afastador fica apoiado na parede lateral da coluna, e também uma neuropraxia do simpático que vai causar no pós-operatório uma vasodilatação daquele membro inferior, ipsilateral, e que muitos pacientes podem ter desconforto gerado por essa lesão. Então, temos que lembrar nesse momento que
pode ser que a gente nem esteja vendo essas estruturas, mas que na parede lateral a gente tem essas estruturas nobres que devem ser manipuladas com cuidado e protegidas. E na parede anterior da coluna a gente tem o plexo hipogástrico, que também é uma outra estrutura que é difícil de ser visualizada a olho nu, mas que uma lesão inadvertida ali vai gerar desconforto para o paciente, no caso do homem, a ejaculação retrógrada, e da mulher, a vagina seca. Então, essas estruturas todas têm que ser tratadas com bastante delicadeza e às vezes a gente tem que até lembrar o cirurgião de coluna que essas estruturas estão ali, porque eles acabam olhando ali só para o disco, só para a coluna, e às vezes acabam não prestando atenção nessas estruturas que estão ao redor, e que daí a obrigação é nossa de ficar cuidando disso e protegendo essas estruturas.